Boa tarde a todos, um feliz restante de tarde para cada um de vocês. É o que eu desejo, hoje e sempre. O tema que escolhi hoje é amor e justiça. Por que eu escolhi amor e justiça? Porque essa semana, conversando com uma pessoa, é sobre o que está acontecendo no mundo, né? Doença, muita gente morrendo, né? Com a chuva e muitas outras coisas, né? Que estão acontecendo. E o que ainda está para acontecer, né? Que está na Bíblia. Ela falou pra mim, eu não acredito não nessas coisas não, porque Deus é amor, né? Deus não vai permitir que os filhos dele sofram tudo isso que está sofrendo. É verdade, Deus é amor, mas só que também Deus é justiça, né? Porque se Deus for deixar nós fazer tudo que nós quer e passar, né? Passar em branco, né? Sem nos corrigir, sem nos... nós não vamos melhorar, né? Veja bem, depois que começou o coronavírus, quantas pessoas que nunca, há muito tempo não lia a Bíblia, não ia numa igreja, não buscava Deus e começaram a buscar, voltaram os que tinham saído, né? Então, Deus nos ama, mas só que muitas vezes Ele precisa nos corrigir, né? E o modo de Deus corrigir nem sempre é como o nosso, né? Porque Ele corrige com amor, porque Ele é amor, né? Deus é amor, é misericórdia, mas Ele precisa fazer isso, né? Porque senão Ele não é justo, né? Porque se só alguns fazerem a vontade dEle e todo mundo ter o mesmo resultado, então Ele não seria justo. Então, por isso, às vezes é preciso nos punir, né? Para mostrar a sua justiça. Em Números, aqui conta a vida do povo de Israel, né? O povo de Israel, nós sabemos que Deus... eles viviam na escravidão, né? Sofrendo, apanhando, passando dificuldade. Deus mandou Moisés para tirar eles de lá, né? Mas nós sabemos que no caminho eles reclamavam, eles sentiram saudade daquela vida que eles viviam, né? E infelizmente, Deus falou que muitos deles não iam, né? Chegar na terra que Deus tinha prometido aos pais deles pela desobediência. Aqui em Números, no capítulo 14, versículo 21 ao 23, está escrito assim: Porém, tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. E nós sabemos, né, que muito pouco, né, chegou até Canaã, né, que a maioria ficou ali no deserto, né. Uns voltaram para trás e outros ficaram no deserto. Em Romanos, capítulo 11, versículo 22, aqui fala que considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para castigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então aqui mostra, né, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas Ele é severo também, né? Porque Ele não tem como Ele ser bom se nós estiver fazendo uma coisa errada, né? Ele tem que ser severo. Nós que somos pais aqui da terra, né? Nós somos assim, e com Deus não ia ser diferente, né? Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, fala que nós não devemos zombar do Senhor, né? Porque o Senhor não é assim de brincadeira, né? De estarmos zombando dele, né? Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.
Então, aqui ficou bem claro, né, que se nós semearmos na carne, nós vamos receber, né, corrupção, né. Mas se nós semearmos no Espírito, né, no Espírito nós vamos ter a vida eterna, né. Aqui também, em Romanos 1:18, Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos 1:18, que está escrito: porque todo o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Então, né, aqui fala que todo o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, né? E é o que está acontecendo hoje, né? Hoje no mundo, hoje nós estamos vendo um mundo de injustiça, de impiedade, né? Então, e eles detêm a verdade, né, em injustiça. Vamos ler também agora Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Lamentações. Um momentinho só. É um livro meio difícil de achar. É difícil. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Aqui está escrito assim: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a tua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, né, nós só não fomos consumidos ainda por causa da misericórdia, né, do Senhor. Porque toda manhã Ele renova, né. No verso 26 ele fala: novas são cada manhã. Então, né, é por causa disso que nós não somos consumidos, né? Porque nós somos pecadores, né? E se fosse como lá no passado, né? No Velho Testamento, antes de Cristo vir, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo, né? Mas pela misericórdia de Deus que nós ainda não fomos consumidos. Agora aqui em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio 32, verso 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então, né, perfeita é a rocha ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então, Deus é amor, né? Assim como a minha colega ela falou, Deus é amor, mas Ele é justo, Ele é reto, né? Porque se Ele deixar nós fazer o que nós quer, né? É como que culpa vai ser, né? O sangue do filho dele, então, foi derramado em vão naquela cruz, né? Então ele tem que ser justo, ele tem que ser reto para que nós possamos, né? Andar no caminho certo, né? Aqui em Salmo 116, versículo 5, aqui fala assim: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Então, né, piedoso é o Senhor, piedoso, amoroso, né, porque Ele nos ama, né, Ele nos dá a chance para nós da salvação, né, nós só não aceitamos se nós não quiser, né, e aí nós não podemos falar que Deus é injusto, porque Ele nos dá a chance, né. Aqui em Efésios capítulo 4 também, Efésios 4,
Efésios 2, verso 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. Aqui está escrito: estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não, tem que começar verso 4, eu comecei assim. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, né, Deus é riquíssimo em misericórdia. Por isso que nós estamos aqui até hoje, senão ele não estaria mais, né? Porque Deus nos dá chance. Deus nunca pune nós sem nos avisar antes, né? Nós sabemos que o povo lá antes do dilúvio, Noé pregou 120 anos, né? Ensinando, chamando, convidando ao arrependimento, falando tudo o que ia acontecer com eles, mas eles não acreditaram, né? Assim como está hoje, né? Hoje as pessoas pregam, falam, mas o povo vive como se nada tivesse acontecendo, né? E depois, quando Jesus vir, aí vai ser tarde demais, né? Deus avisa antes. Mas se a pessoa prefere escolher o caminho, né? O caminho errado, infelizmente vai ter que sofrer as consequências, né? Assim como também o povo lá de Sodoma e Gomorra, né? Nós sabemos que aquela época estava igual hoje o mundo, né? Aquela cidade estava uma cidade corrupta, uma cidade perversa, né? E Deus mandou o anjo. Deus não destruiu a cidade sem avisar. Primeiro Deus avisa, Deus espera, né? Mas eles não ligou, né? Eles não deram ouvido aos anjos, né? E nós sabemos que os anjos, até a família de Ló, ele teve que tirar eles lá praticamente assim meio na marra, né? Porque não queriam sair de lá, né? E assim que ele terminou de sair, Deus destruiu a cidade. Mas Deus não destruiu sem avisar. Deus amava eles, Deus queria que eles fossem salvos. Mas eles preferiram, né? Escolher viver daquele jeito, assim como muitos de nós hoje estamos assim, né? A palavra de Deus está aí para todo mundo ver o que Deus quer, né? Tem pregação, tem livros, folheto, tudo convidando as pessoas ao arrependimento. Mas ninguém quer se arrepender, né? As pessoas querem viver da forma que querem. E infelizmente, né? Está muito breve o dia que Deus vai punir, né? Todos aqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo. Que você possa estar compartilhando essa graça, essa mensagem, né? Para seus amigos, porque quando Jesus veio a este mundo e quando ele foi para o Pai, ele falou: ide e pregar o evangelho a toda criatura, né? E para nós pregar o evangelho a toda criatura, nós temos que sair, levar o evangelho. Se você não pode sair, levar o evangelho, que vocês também compartilhem esse vídeo com seus amigos, seus parentes, para que todos saibam desse evangelho, porque se nós ouvir a palavra de Deus não passar para as pessoas, nós vamos ser culpados do sangue deles, né? E que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo falou que ele estava limpo do sangue, né, daquelas pessoas por onde ele passou, porque ele pregou o evangelho, ele falou da verdade para aquelas pessoas. Que a graça de nosso Senhor esteja com vocês durante essa semana, que vocês possam estar estudando a palavra de Deus. Se não entender, peça, né, para alguém que ajude, peça principalmente para o Espírito Santo, para que um dia todos nós possamos não ser punidos, né, como o povo de Israel, como o povo de Sodoma, mas que nós possamos herdar a vida eterna que Deus foi preparar para nós. Uma boa tarde a todos e uma feliz semana a todos.